gente! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, vai ser mostrando pra vocês as minhas leituras de janeiro. E lembrando que todos os links de todos os livros vão estar aqui na descrição do vídeo, então caso vocês se interessem por alguma das minhas leituras e quiserem ler também, é só comprar com o meu link da Amazon, que vocês não vão estar pagando nada mais por isso e vão estar aqui apoiando o canal. E lembrando também de vocês não esquecerem de deixar o seu like aqui no início do vídeo, também se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo for vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali, que é uma coisinha rapidinha pra você, mas que faz uma diferença gigantesca pra mim, e você vai fazer parte desse nosso clubinho literário aqui. Então bora pras leituras, porque a gente não tem tempo a perder. A minha primeira leitura de janeiro foi Estupidamente Apaixonados, que é o terceiro livro da saga Clube do Livro dos Homens. Eu comecei esse livro em dezembro ainda, eu tentei finalizar ele no finalzinho de dezembro para ser uma leitura de dezembro, mas não consegui, porque o livro é relativamente grande, então não deu tempo de ler. E aí eu finalizei ele no dia 1º de janeiro, então comecei janeiro com uma leitura muito boa. Para quem não conhece, Clube do Livro dos Homens é uma série de livros onde nós vamos ter os nossos protagonistas homens lendo livros de romance para tentar ou começar um relacionamento ou salvar o relacionamento deles. E nesse livro nós vamos ter dois personagens principais, que é a Alexis e o Noah, né? Ele é narrado em dois pontos de vista. O Noah é melhor amigo da Alexis, então esse livro vai ser um Friends to Lovers. Ele vai acabar entrando no Clube do Livro dos Homens depois de todos os caras do Clube do Livro falarem pra ele que ele e a Alexis são apaixonados um pelo outro, só que ele fala, não, a gente é só amigo, não tem nada a ver. E aí ele decide entrar no Clube do Livro dos Homens por insistência, principalmente do Mac. E aí ele acaba descobrindo que, na verdade, ele realmente é apaixonado pela Alexis e ele vê que talvez exista uma chance. Então ele começa a aplicar os truques que ele consegue aprender no livro que ele tá lendo. Essa é uma leitura super divertida, assim, foi um romance que iniciou o meu ano super bem, foi super interessante ler essa história. Eu fiquei, assim, apaixonada por esses dois. Dos livros de Clube do Livro dos Homens, ele é o meu menos favorito, mas mesmo assim é um livro maravilhoso. E se eu não me engano, eu dei 4,8 estrelas pra ele porque eu achei essa leitura super divertida. Ele tem aquela pitada de Clube do Livro dos Homens que não é aquele livro que ele tenta ser engraçado. Ele era engraçado porque ele é engraçado. Então, gostei bastante. A minha próxima leitura de janeiro foi Maquiavélico, que eu não tenho ele em edição física, né? Ele é e-book. E eu recebi, né? Porque eu sou parceira da editora Five, então eu recebi ele antecipadamente para ler. E em Maquiavélica nós vamos ter dois personagens principais, que é o Capo e a Mariposa. E essa história, ela vai ser uma história mais ou menos de reencontros, porque os dois personagens têm um passado. Não é exatamente um passado romântico, é mais um passado meio vibe você me salvou, então por isso, mas não porque os personagens realmente se lembram. A Mariposa não lembra tanto do Capo e o Capo lembra muito da Mariposa, porque ele acabou salvando ela em uma situação muito complicada e que colocou ele em muitos problemas no futuro dele. O livro, né, eles vão acabar se aproximando por causa de um casamento por contrato. Ele vai propor ela um casamento por contrato porque uma questão, tipo, de logística. Vai funcionar para os dois, ela para ter uma vida melhor do que ela realmente tem, e ele porque precisa de um casamento por aparências, para poder o vô dele, né, ficar feliz, porque o vô dele quer ver o neto dele casando antes dele morrer. Então, assim, vai ser um casamento por contrato. É uma história muito intensa, acontece muitas coisas, ele tem uma vibe máfia, então, assim, pra quem gosta de livros com máfia e tudo mais, é um livro perfeito pra vocês. E logo, logo vai ter uma resenha dele lá no meu Instagram explicando mais detalhadamente sobre essa história. Foi uma leitura muito interessante e eu não me lembro exatamente quantas estrelas eu dei pra ele, mas se eu não me engano foi 4, 4,3, alguma coisa assim. A minha terceira leitura do mês também foi um e-book, que é Nightfalls, né, que é o quarto livro da saga Devil's Night, né, eu estava finalizando realmente a saga, porque eu já tinha lido os outros 3 livros, né, um eu li em dezembro e os outros 2 eu acho que eu li em outubro e setembro, cada um livro em um mês, e foi uma leitura extremamente intensa, como já é de se esperar em Devil's Night, né, esse livro é narrado pelo Will e também tem como personagem, né, secundário, só que também personagem principal, a Emory. Nesse livro nós também vamos conhecer a tão famosa Black Church, que eles tanto falam, que é onde, né, jovens problemáticos de pessoas da alta sociedade são mandados por uma forma de tentar corrigir eles. E é onde o Will foi enviado. Então no livro nós vamos ter a Emory acabando tendo sido enviada para Black Church por alguma pessoa que ela não sabe quem é,
né? Então, no começo do livro, nós vamos ficar mais próximos a Emory, porque ela vai estar narrando o começo da história. Inclusive, tem poucos capítulos que o Will narra. E aí a gente vai ficar meio naquela vibe de mistério, tentando entender quem é que enviou a Emory lá pra Black Church, se foram os 4 cavaleiros tentando fazer ela trazer o Will de volta, porque ele já tem um passado, né? Como todos os outros cavaleiros também têm passados com as garotas deles. Mas é um livro bem intenso, uma história muito interessante, eu gostei. Eu adoro o Will, assim, ele é um dos meus cavaleiros favoritos junto com o Kai. Eles estão ali disputando o pódio de primeiro lugar. Então foi uma história muito interessante porque eu consegui ver um pouco mais dele. Ele é aquele personagem com uma vibe, tipo, brincalhão, aquele bobinho, meio Golden Retriever, só que não tão Golden Retriever assim. Ele é uma mistura, na verdade, de gato preto com Golden Retriever. É uma mistura dos dois. Então foi bem interessante essa leitura. E também foi o último livro da saga, então, tipo assim, eu tentava demorar pra ler essa história porque eu não queria acabar, né, finalizando pelo menos os livros principais de Devil's Night, mas foi muito interessante, eu gostei bastante. E ele tem 900 e poucas páginas, então foi uma leitura levemente demorada e tomou bastante tempo do meu janeiro, mas valeu super a pena. E pra esse eu acho que eu dei 4,5 estrelas, não tenho certeza porque eu esqueci de anotar, mas se eu não me engano é 4,5. A minha quarta leitura do mês de fevereiro foi um romance um pouco mais fofinho, que é Amor em Manhattan. Eu gostei bastante dessa história, né? Ele vai ser também narrado por 2 pontos de vista, então nós tivemos, né? Eu tive bastante livros narrados com 2 pontos de vista. Na real, eu acho que todos tiveram 2 pontos de vista. Então os 2 personagens principais aqui vai ser a Paige e o Jake. E o Jake é aquele típico cara que fica com todo mundo, não se apega a ninguém. Tipo, o completamente contra relacionamento, assim, tipo, não vou me relacionar com ninguém, só vou ficar com uma pessoa uma noite, vou ficar com outra pessoa outra noite, mas sem compromisso. E a Paige é a irmã do melhor amigo do Jake, que é completamente apaixonada pelo Jake desde a infância dela, assim, infância não tanto, mas desde a adolescência dela, que foi quando ela conheceu o Jake, porque a Paige tinha um problema no coração dela, então ela acabou se aproximando do Jake, porque o Jake foi visitar ela em alguns dias, ele ia bastante visitá-la no hospital, então eles foram criando uma relação de proximidade. Só que quando ela se declarou pra ele, ele deu um fora nela, então ela falou assim, ele realmente não gosta de mim, não quer nada comigo. E eles tentaram manter uma relação de amizade, só que uma amizade cheia de alfinetadas, podemos assim dizer. O livro ele não tem um foco completamente no romance, ele tem um foco bem grande também, pelo menos uns 60% do livro, bastante na amizade da Frank, da Eva e da Paige, que é a nossa personagem principal. E assim, durante o livro ele também dá umas pistas de qual vai ser provavelmente o possível casal da continuação dessa série, né? Porque ele é uma série que acho que vou ler porque eu sempre esqueço o nome da série. Para Nova York com Amor, e eu imagino que o próximo livro vai ser da Frank e do Matt, mas eu não li a sinopse do próximo livro. Mas falando desse, foi uma história bem interessante. Eu senti que o final foi muito corrido, né? O momento grandioso, que nem para os fãs, né, de Clube do Livro dos Homens, o momento grandioso não foi tão possível assim, eu digo que seria meio... É mesmo vibe de sessão do filme de sessão da tarde, assim. Mas foi muito divertido, é um ótimo livro pra você ler, tipo, num final de semana, assim, um final de semana chuvoso, comendo uns cookies e tomando um cafezinho. Esse livro é perfeito. Ah, e esse livro eu dei 3,8 estrelas porque eu gostei da história, só que eu sinto que mais do que 3,8 estrelas não seria tão justo com esse livro, então... É um livro bom, eu gostei, poderia ser melhor, tem alguns aspectos que ele poderia ser melhor, mas é uma história interessante. E a próxima e última leitura do mês de janeiro foi A Influencer, que é um livro de suspense, então saindo um pouco da vibe de romance, porque, né, tive muitos livros de romance em janeiro. Esse livro, ele conta a história de uma influencer, né, uma influencer mamãe, né, uma mãe influencer, que mostra a vida dela de maternidade, dos filhos dela. E ele também tem uma vibe, tipo assim, o quanto a exposição na internet vai trazer malefícios a você. Ele é narrado também por 2 pontos de vista, na verdade por 3 pontos de vista, podemos assim dizer. O principal é o da Amy, né, que é a mãe influencer. O segundo principal é o Dan, que é o marido dela. E o terceiro é da possível assassina, da possível pessoa que vai cometer o crime nesse livro de suspense. É uma história interessante? É uma história interessante, eu gostei bastante da premissa do livro. Eu sinto que faltou ele ser melhor desenvolvido. Poderia ter desenvolvido muito melhor a história, porque ele foca muito na parte do dia a dia dela como influencer, dela
reclamando sobre que ela tem que ficar respondendo as pessoas na internet, fica reclamando dos recebidos dela. É muito foco nisso e faltou um foco na parte do suspense. Eu queria que tivesse desenvolvido melhor esse suspense, sabe? Eu sinto que ele foi desenvolver muito lá pro final do livro e foi um pouco de encheção de linguiça. E assim, no começo, eu gostava do personagem que é o Dan, né, que é o marido dela, só que depois eu fui lendo, continuando lendo, e ele parece ser muito, tipo, o foco dele é muito na inveja da esposa, do sucesso que ela teve, porque ele é um escritor, e ele não teve tanto sucesso assim, né, ele teve um livro de sucesso e os outros ele não conseguiu emplacar. E eu sinto que esse livro meio que... Esse personagem meio que tem uma inveja do sucesso da esposa dele, o que realmente me deixou completamente comprovada dessa ideia por conta do final que tem nessa história. Foi uma leitura interessante? Foi uma leitura interessante. Mas eu sinto que faltou evolução de personagem, faltou evolução de história, faltou mais detalhes do suspense e menos da vida dela de influencer. Mas foi uma leitura divertida pra passar o tempo, assim. Eu dei 3,8 estrelas pra esse livro, porque ele não é ruim, mas poderia ser melhor. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, né, pra ajudar o vídeo. Também se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E se vocês quiserem acompanhar as minhas leituras agora, minhas leituras de fevereiro e as outras, eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui na descrição também, junto com o link dos livros, caso vocês queiram comprar algum. E coloquem aqui nos comentários também quais foram as leituras de vocês de janeiro, se vocês leram algum livro, se vocês não leram nenhum, como é que tá indo as leituras, quais livros vocês planejam ler agora em fevereiro. Mas então é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau!